em ti próprio. Carta de Paulo para Romanos, capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No livro Ceifa de Luz, a lição 6, o Espírito Emmanuel realiza seus comentários através da produção mediúnica de Chico Xavier. Sabemos que Emmanuel isola 1616 versículos espalhados em 318 livros. Os nossos estudos se concentram em 7 desses 318 livros, que são Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, que contém 1062 versículos. Além dos livros, estes 1616 versículos estão também publicados no jornal Reformador e Brasil Espírita. De longe a maior, a produção mediúnica de Chico Xavier. Que estudo fantástico a respeito do Evangelho do Senhor. E de perto, a melhor. Emmanuel nos fala a respeito da realidade entre a diferença que existe entre a teoria e a prática, a experiência. Nós sabemos disso porque na nossa vida lidamos com essa questão. Tirar carta, teoria, aprender as regras, sair com o instrutor. A experiência do trânsito, das estradas, da neve, dos caminhos esburacadados, é outra realidade, é outra conquista. Mas são as mesmas leis. Vivemos com a juventude e a adolescência, que observam o mundo através do noticiário, trocam relações com outros jovens, mas não têm experiência. E depois de formados, depois de casados, depois de pais, aí vão realmente conquistar algo diferenciado, o valor da experiência, que pode ser com alegria, mas também pode ser com dor. Então Emmanuel coloca três partes, circunstâncias teóricas, mas se não tiver essa mesma circunstância da teoria na prática, pouco vale. Vejamos uma delas. Escutarás muita gente a falar de compreensão, e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Ou seja, ele se refere ao fato principal, nas entranhas da alma. Se não tiver como vivência de espírito, todo aquele conhecimento teórico, bonito, mas na realidade, se não estiver na entranha da alma, é um quase nada. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no ímã do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Aprender sobre a paciência, a teoria, é uma conversa.
viver com alguém que te exige paciência por décadas e décadas é outra realidade. Exultarás o amor, a bondade, a paz, a união, mas se nas profundezas do Espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação, sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro, que ao trem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente, porque sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança. Então vimos nessas três colocações os pontos em comum. Nas entranhas da alma, no imo do próprio ser, nas profundezas do espírito. E, se não há experiência, quase nada, ou perceberás, ignorarás realmente. Ou seja, palavras diferentes para dizer a mesma coisa. E a conclusão? Seja qual seja a dificuldade que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Isso parece que aí ele toca muito no nosso dia a dia. Seja qual seja a dificuldade que te vejas. Quem não se encontra algum tipo de dificuldade? Estando encarnado num planeta de provas e expiações. E toda prova é uma dificuldade. Abstente de carregar o fardo das aflições. Não adianta carregar a tristeza. E das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. De ti mesmo. Que somos espíritos, os seres inteligentes inseridos no processo evolutivo. A solução está no espírito, na própria criatura. É necessário que ela deixe as perguntas, o fardo das aflições e entre nesse recolhimento, penetra no silêncio da própria alma. Nos lembra uma prece, uma conversa com Deus, um recolhimento espiritual. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser. E aí esses pensamentos podem vir da própria criatura ou serem sugestões dos espíritos. Porque sabemos, segundo os espíritos, na codificação espírita de Allan Kardec, que somos constrangidos a viver com pensamentos de origens diferentes. Nós mesmos gerando pensamento, e o pensamento que temos é sugestão mental dos espíritos. E aí nós temos todo esse leque no nosso interior, e o que é nos sagrado é realizar a escolha. Para fazer a escolha somos livres, mas somos constrangidos a receber influência mental, sugestão mental dos espíritos. Esta é a solução fundamental. Então, Emmanuel nos leva para a questão da relação entre a criatura e o Criador, que era a base da religião, do judaísmo. Todos os mandamentos, os 613 mandamentos da lei escrita, mais a tradição oral, era uma relação entre o homem e Deus. O aspecto da religião e da religiosidade, que pode ser diferente. Conforme o sentido da palavra religião, teremos lugares, templos, classes sacerdotais, hierarquias, dogmas de fé. Mas no sentido de religiosidade, de ligar a criatura ao Criador, diferente, uma evolução do espírito.
A pessoa pode estar numa religião e não ter religiosidade. Os dramas que observamos no Evangelho, Jesus em relação aos fariseus, aos saduceus, a hipocrisia, a traição, ai de vós que... E eram religiosos, mas não viviam a religiosidade. E a questão do reino dos céus. Aonde que está o reino dos céus? Os fariseus perguntavam para Jesus, de que forma vamos reconhecê-lo? Porque imaginavam eles que viriam nas aparências exteriores. Quando os judeus tivessem a liberdade, o domínio do mundo, como podemos ter as nossas aspirações humanas. Por exemplo, dia maravilhoso de hoje, de sol, né? Coisa linda, descer assim na praia das Pitangueiras, não tem um bichinho, nada. Os coletores estavam passando, não tinha nem o que pegar. E sou felizes com os salários que eles estavam ganhando. Eu deixei lá celular, dinheiro, tudo no pé, fui andar e voltei, estava tudo lá. Nas aparências exteriores, é claro que isso não existe. Vocês sabem que eu estou falando de uma alegoria, né? As aparências exteriores, é o reino do céu chegando, todo mundo feliz, honesto, convivendo na paz. É aí que vem? Olha, está tudo sujo, o pessoal em greve, o pessoal roubando todo mundo, e o reino dos céus está chegando. Mas como? Lendo o conteúdo do livro, refletindo, observando alguma imperfeição moral, se pondo em luta com ela, desenvolvendo alguma virtude, conquistando algum conhecimento da vida espiritual. E o lixo, roubando minhas coisas, e o pessoal insatisfeito. Mas aí está chegando o reino dos céus. Não depende dos outros, não depende das coisas. Jesus responde para eles: o reino dos céus não vem nos aspectos exteriores, é uma construção, é um trabalho de Deus no coração do homem. Mas o que era o coração para o modo de pensar dos judeus na época de Jesus? Era o foco, o centro do pensamento e do sentimento. Para os nossos dias, nós dividimos a origem do pensamento no cérebro e a origem do sentimento no coração, e não estão neles. A origem do pensamento e do sentimento está no centro inteligente do espírito. O cérebro se decompõe e o pensamento continua. O cérebro, o coração se decompõe e o sentimento continua. Mas, como os sentimentos deixam o coração disparado e deixam mesmo abafado, disparado, e os raciocínios são organizados materialmente no cérebro, então a gente fala assim de maneira cômoda que o pensamento vem da cabeça, não é? É como se falasse que o pensamento do computador vem lá do sistema, do CPU que está lá. O pensamento vem de quem está programando, de quem está digitando. Ele está sendo organizado fisicamente numa parte do computador. Diferente. Ora, se vamos falar caindo em si, vamos falar dessa ligação do homem para com Deus, nós vamos recordar rapidamente hoje uma parábola já várias vezes estudada aqui na Casa Esperança. Já tem gravação, já há uns 2, 3 anos. Então aqueles que desejarem mais detalhes, é só buscar as gravações através do Google ou do YouTube, pondo meu nome, pondo o nome da parábola, parábola do filho pródigo. Mas temos que recordá-la, porque ela toca exatamente esses pontos principais dessa questão que Emmanuel isola para fazer seus comentários, da circunstância que envolvia Paulo na sua carta para Romanos, anotada só no Evangelho de Lucas. Um homem que está sendo comparado com Deus, um Senhor, na parábola, na comparação que Jesus realiza, está comparando então esse Senhor que tem 2 filhos, o Senhor com Deus, os 2 filhos. Segundo
o pesquisador da vida na época de Jesus, John Drain, como é que era a circunstância da herança naquela época. As mulheres não participavam se tinham filhos homens. Se não tinha filho homem, a mulher participava da herança. Tendo filho homem, a mulher não participava. Então, no caso, tinham 2 filhos homens, só os 2 vão ter a herança toda. E o filho mais velho tem uma parte a mais. Um privilégio, primogênito, o que abre o seio materno, ele tem um privilégio. Então, como tinham 2, a herança seria dividida em 3 partes. O mais novo ia ficar com 1/3 e o mais velho ia ficar com 2/3, isso na morte do pai. O mais novo estava insatisfeito com a vida que tinha. Pede a parte que lhe cabe na futura herança. E o pai, percebendo que ele tinha que ganhar experiência, a diferença entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático, a experiência, mesmo sabendo que ia ser um aprendizado com dor, que ele vivia uma ilusão, mas percebendo que isso ia ser bom para o crescimento, passou a ser uma necessidade evolutiva. O filho não tinha condições de compreender o amor e o trabalho do pai. Então o pai pega 1/3 dos valores e dá para esse filho mais novo. Logo, os judeus que estão ouvindo esta parábola composta por Jesus têm uma sensação de algo exequível. Alguém que dá 1/3 do seu patrimônio continua com 2/3. E esse filho mais novo sai pelo mundo e esbanja todo o dinheiro. Vai para um país longínquo, se afasta de Deus, das virtudes, do conhecimento, da sabedoria. E vai gastando todo o dinheiro. Enquanto tem dinheiro para gastar, a vida é maravilhosa. Mas o dinheiro acaba, é todo desperdiçado. Nada é investido, nada rende frutos. Estando sem dinheiro, o que acontece? Tem que trabalhar para viver. E ele só encontra emprego para tomar conta dos porcos. Isso significa o pior trabalho possível, o mais humilhante. Aliás, está falando não só de uma dificuldade horrível materialmente, mas também horrível espiritualmente. Porque os judeus não criavam os porcos, que era alimentação proibida. Então, ele está em terra de pagãos, de gentios, que se relacionam com os deuses, que eram espíritos, com suas virtudes e suas imperfeições. Nem a compreensão espiritual do relacionamento entre a criatura e o Deus único, Criador de todas as coisas. Ele estava afastado disso. Ele estava na gigantesca penúria espiritual e gigantesca penúria material. E ele tinha que comer das bolotas que os porcos comiam. E aí há um estudo a respeito do termo utilizado por Jesus, da tradução que foi feita e desse tipo de alimento. Alfarrobas, dicionário árabe, al-taj. Era uma espécie de bolota que aquilo para o ser humano seria comestível, mas numa única condição: de você estar na seguinte circunstância: morre de fome ou come isso? Então come isso, acabou. Só não morre de fome, porque era intragável, era coisa assim, né? Se tivesse uma baratinha, um rato, era melhor comer a barata ou o rato, mas não comia o forrado. Exato, essa que, quando eles ouviram falar, essa era a sensação deles que vocês estão tendo aí agora, né? Essa é a verdade, é exatamente isso. Isso, com porcos, comer com porcos, as refeições tinham um sentido todo especial. Lavar as mãos antes, os rituais, o pão que desceu do céu. Refeição com porco, comendo a bolota, e ainda pior, ninguém dava. Até isso estava difícil, disputar com os porcos, né? E aí vem a questão que estamos estudando hoje. Uma série de problemas. As dificuldades. Esse filho jovem, ele está aí, numa série de problemas, numa grande dificuldade.
ele não procurou a solução no aspecto externo. Ele caiu em si. Ele fez aquele silêncio. Ele penetrou dentro dele. Então Jesus compõe a parábola dizendo assim: então, caindo em si, ele pensa, o filho mais novo: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Portanto, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi. E segue as anotações, reconhecendo os seus erros, a sua visão desfocada, incorreta, aquilo da teoria que foi viver na prática. Ele se levanta e vai em busca da fazenda do pai. Estando ainda longe, ele não fez todo o caminho de volta. Estando ainda longe, o seu pai, reconhecendo que ele caiu em si, agora ele tem a experiência. Não faz mal que ele perdeu todo o dinheiro. Não faz mal que a vida dele está em penúria. Mas ele tem um patrimônio que vale mais do que todo aquele dinheiro que ele perdeu. Aquele 1/3 que ele desperdiçou. Ele agora tem um patrimônio do conhecimento. O saber pela experiência. Porque ele aprendeu às custas das próprias dores. E está voltando para Deus. Deixa o país longínquo e volta para Deus. É a circunstância das nossas vidas. Nós estamos aqui como um filho pródigo, que desperdiçou, que desperdiça, comendo as bolotas do porco. Mas quando é que essa realidade vai mudar? É quando cair em si, ver diferente o trabalho de Deus conosco, o trabalho de Deus com os seus filhos, a casa de Deus da qual nós nos afastamos, tomar a iniciativa de se levantar e caminhar em direção à casa. Não precisa recuperar tudo, já estando longe, a misericórdia, a compaixão. Guardem bem isso, caindo em si em compaixão. O Senhor, o pai do jovem, vai ao encontro do jovem, lhe cobre de beijos, manda trazer a roupa, anel, sandálias e matar o novilho gordo e festejar. Tudo símbolos para a época dos judeus, que seria um tratamento espetacular de rei, de dono do mundo. Anel, as vestes, as sandálias, a festa que era raríssima, uma vez por ano nas famílias abastadas. Caindo em si e compaixão. Nós estamos falando de Paulo. E no livro Paulo e Estevão, que são aproximadamente 600 folhas, aqui estão as cópias do livro. Em vez de trazer, né, o livro inteiro aqui, levar o livro inteiro para a praia para estudar, e se rouba o livro Paulo e Estevão. Eu só xeroco as páginas que eu vou ter que trazer aqui para me apoiar, né, e se roubar eu vou sublinhar sobre xerox. Né? Nós vamos ver essa circunstância com Paulo e Estevão. Ele que escreve a carta. Ele que escreve a carta para Romanos. Né? Dessa que Emmanuel faz em ti próprio. Porque ele é um exemplo vivo disso. Não é? Ele não vivia afastado, perseguindo, matando. E depois ele se reforma. Maria Madalena. Veja o caso de Maria Madalena. Ela sai da fortuna, da riqueza, caindo em si. Ela vai para Deus, só que aí materialmente ela fica na pobreza. Há uma inversão. Quando é rico materialmente, está na miséria espiritual. Depois muda, ela passa a ser pobre materialmente e rica espiritualmente. Com Saulo de Tarso e Paulo de Tarso vai ocorrer algo meio semelhante. Ele está naquela prestígio dos fariseus, dos seus discípulos, aquele luxo, aquele poder, aquele aplauso, mas na miséria espiritual. Depois inverte no caminho de Damasco. Desde aquele momento que ele vê o Espírito de Jesus, ele vai passar a enriquecer espiritualmente e empobrecer materialmente. Há uma inversão. Primeira questão: o livro Paulo e Estevão, que tem quase 600 folhas, são duas partes.
A divisão entre a primeira e a segunda parte está na folha 220. Isso na edição que eu tenho. Pode ser que a edição que esteja vendendo aqui na Casa Esperança tenha alguma pequena diferença em relação ao número de páginas, mas não muda o conceito espiritual do que nós vamos ver. Então percebam que o livro não foi dividido em duas partes, a primeira parte e a segunda parte, pelo tamanho dos papéis, porque se fosse 600 páginas, estaria dividido na metade, 300 páginas. Não, o livro passou na 221, 220 é a última página da primeira parte, 221 é a primeira página da segunda parte. E por que foi esse critério? Porque isso está em correspondência ao conteúdo do livro, a vida dele. É exatamente esta parte, que ele cai em si, e que ele recebe a compaixão, que ele começa a voltar para casa, e recebe, os pais correm o caos dele, como na parábola do filho pródigo, cai em si, vivendo na miséria material do jovem que Jesus compõe a parábola, ele se levanta e vai para a casa do pai. Estando numa parte do caminho, o Senhor vem até ele, o Senhor da propriedade do seu pai, e lhe cobre com anel, com vestes, e dá a festa. Para a vida de Saulo e Paulo de Tarso, é exatamente esse momento, e nós vamos entrar nesse detalhe. Vamos estudar um pouco a respeito dessa revelação da produção mediúnica de Chico Xavier, porque apenas observando as anotações que constam no Novo Testamento, nós vemos uma parte da coisa, uma parte, tiramos uma ideia. Ele estava no caminho de Damasco, aquela luz forte, ficou ofuscado, ficou cego, ficou de joelhos, apareceu o Espírito de Jesus, e a partir daí tudo foi diferente. Isso é o que consta na Bíblia, a Sagrada Escritura, e consta tudo certo. Mas a produção mediúnica de Chico Xavier desenvolve alguns detalhes, traz algumas minúcias que não estão escritas na Bíblia, que estão escritas no livro, e que nos trazem a compreensão, a lucidez, o entendimento da riqueza de detalhes, e bem essa compatibilidade do caindo em si, da compaixão, que é exatamente a solução do teu problema, está em você mesmo. Por isso que Emmanuel diz, em ti próprio. Não vem das aparências exteriores, vem quando a criatura cai em si. Bom, outra coisa, aqui a Xerox está indo da página 208 até a 220, quanto dá? Quantas páginas? 12, né? Se o livro tem 600 páginas, 10% é 60. 1%, 6. 12 páginas, 2%. Isso no papel. Só que pelo valor do conteúdo espiritual, essas 12 páginas valem 20%. 20, eu estou escolhendo assim na minha ideia. Vale um X. 20. E aí os outros valores espirituais, não tem nenhum que vale 20. Ela é maioria. Tem outro que vale 10, outro que vale 8. Tem página que não vale, mas não vale bem mesmo. Conforme a página, toda ela tem seu conteúdo, tem seu valor, tem sua importância na compreensão da vida no mundo espiritual. Mas elas não são todas iguais. Não é 600 avos para cada uma, não. A primeira página, por exemplo, ele começa dando assim um show de prova do fenômeno mediúnico. Porque tem mais de 10 informações acadêmicas, históricas, conferíveis sem nenhum erro. Nome de quem fez, o estilo da que era reformada a cidade, coisas alucinantes que eu levei horas e horas para conferir aqui no programa. E hoje no Google, né, com aquela facilidade, na primeira página, mas tem outras páginas que não tem 10 informações, tem menos. Então essas 12 páginas, que são só 2% do peso do livro, da quantidade de páginas, mas tem um valor extraordinário. O que eu estou querendo dizer para vocês, uma sugestão, para quem já leu o livro Paulo Estevam, né? Ou para quem quer saber se vai ler.
pega o livro, vai na divisão da primeira e da segunda parte, volta 12 páginas. Lê só essas 12. Né? Aquelas 12 eu já deixo marcado no livro. Tem coisa que vale a pena ler várias vezes na vida, então fica marcado. Aí de vez em quando pego o livro, assim, só tem alguns minutos, não vou ler o livro inteiro de novo. Eu abro, olha como é essa. Aí olhar aqui é maravilha, banho de luz. Olha o reino do céu chegando. Né? A Operação Lava Jato está igual, mas o reino do céu está chegando. Está lavando mais jato, lindo jato. Mas olha que luz, que coisa maravilhosa. Como é que começa as 12 páginas? Ele fala desde a infância dele, que ele busca a paz interior, Saulo, e recebe daquelas pessoas que já têm experiência a respeito de conseguir paz, cumprindo os mandamentos, a observância integral da lei. Essa foi a primeira ideia que cativou o coração, a paixão de Saulo de Tarso, em busca da paz. Quem não busca a paz? A realização com Deus, estar em paz com Deus, a comunhão com Deus. Então, os seus mestres diziam que ele tinha que observar integralmente a lei, mas aquela lei de Moisés. Então ele se consagra ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Por isso que ele vive num rigoroso cumprimento da lei, nessa exigência. Cumpria rigorosamente a lei de Moisés, mas nunca encontrou a paz interior. E aí nós vamos ver no livro toda aquela circunstância que estão antes das 12 páginas, das suas tragédias, da relação com a noiva, da circunstância de Estevão, da morte de Estevão. E aí tem que ler o livro e conhecer a história. O seu coração estava estraçalhado. Aquela circunstância do jovem que saiu de casa, que pegou um terço, que saiu de casa, que estava comendo a bolota do porco, que se tivesse rápido e barato, ele preferia. Né? Paulo estava assim. Esse era o momento dele. E ele está indo para Damasco. Ele tem a autorização. São 3 dias de viagem. E ele vai com 3 companheiros, em 3 dias de viagem. E é uma viagem totalmente diferente. Porque desde o início, ele como que fica desligado da vida do mundo. Come pouco, fala pouco, não interage com eles. Naquele caminho com os 3, ele vai meditando, refletindo, vivendo a circunstância do filho pródigo da parábola de Jesus, naquela tragédia. Essa é a realidade dele. Esse era o momento em que ele estava verificando que algo estava errado, porque ele via aquela paz interior exatamente nos seguidores de Cristo. Na Abigail, em Estevão, ele estava confuso. E é nesse estado de espírito que vem aparecer a luz. Inclusive, Emmanuel fala, outra luz que banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde parava uma divina tristeza, uma luz diferente da luz do sol, gigantesca e diferente, uma outra luz, não a luz do sol. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Emmanuel está falando de uma luz que pertence ao mundo espiritual, são os fluidos. É como essa luz que nós observamos nas reuniões mediúnicas, que compõem o corpo dos espíritos e os objetos de que eles manuseiam. Não é o sol continuou brilhando do mesmo jeito. Mas apareceu essa luz extraordinária. E ele vê esse homem chegando. Mas ele nunca tinha conhecido Jesus. Ele só conhecia de nome. Mas naquela época não tinha fotografia, retrato falado, Facebook. Ele não conhecia. Ele viu que veio um espírito de extraordinária evolução espiritual
que seria o Messias, que ele jamais imaginou que pudesse ter um ser com tanto amor, com tanta compaixão, atendendo a circunstância do filho pródigo, que falou assim: eu entrei num labirinto que não tem saída, a minha vida inteira eu me dediquei ao cumprimento da lei de Moisés e não encontrei a paz, e vejo ela em outro lugar e não sei sair desse labirinto. Comi as bolotas, completamente perdido, as bolotas que os porcos comiam. É nesse momento que a luz chega com a aparência de um homem e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele no seu interior pensa: eu não estou perseguindo ninguém. Como? Por que te perseguo? Eu nem te conheço. Então ele pergunta: quem sois? Ele não conhece. E aí a luz diz: eu sou Jesus. E ele passa então a compreender que ele estava naquele labirinto, que ele já tinha percebido que ele tinha feito a opção errada, que ele vivia a vida do filho pródigo. Ele estava comendo aquela bolota do porco, mas ele já estava procurando como é que ia ser na realidade, porque Deus é Deus de justiça, de bondade, de misericórdia. Isso que ele aprendeu, isso está na lei, também está na lei, naquela lei que ele cumpria ela integralmente. Mas a lei é uma mistura de coisas divinas com coisas humanas, de coisas ditas para a época de um povo, úteis para aquele tempo, com coisas imutáveis, que é da evolução do espírito para a eternidade. Mas ele não compreendia a diferença, entrou por esse labirinto, vivia naquela penúria espiritual, indo com uma carta de execução fazer coisas que ele já fez em Jerusalém e em outros lugares: matar, mandar prender, tirar tudo, acabar com tudo, e não resolveu nunca nada. E cada vez a sua paz interior ficou mais distante, vivia um inferno interior. No entanto, aqueles que deviam de estar totalmente no eu estavam com a paz interior. Ele viu como morreu Estevão. E ainda mais comenta naquele minuto assim, a sabedoria, que não era um homem comum, com poucos conhecimentos, o domínio, a cultura de Estevão. E vê então que Jesus, como na figura daquele pai, tocado de compaixão, como ele se põe a verificar, caindo em si, aonde está o seu erro, mas não acha a resposta. Por compaixão, Jesus se aproxima, para então lhe explicar como sair daquele labirinto. Por isso ele diz: que queres que eu faça, Senhor? Porque ele não sabe a saída. Como eu saio desse labirinto? Me direcione. Ele estava completamente perdido. Esse momento da ressurreição, o que é ressurgir? É voltar. Ressurreição é do Espírito. Não existe ressurreição da carne. A carne se transforma, se modifica. Nós compomos e decompomos o nosso corpo carnal. As moléculas saem do corpo e nascem outras. Nós vivemos antes do nascimento na vida espiritual. Viemos de lá, na morte, ressurreição. Voltamos para lá. Ressurreição é do Espírito. Jesus aparece para ele e escreve a letra. Então, ele passa a compreender que a ressurreição que falavam era um fato real, não era uma invenção daqueles seguidores da casa do caminho. Jesus aparece na sua ressurreição em corpo espiritual, não é um corpo de carne, aquela luz diferente que vem junto com a luz do sol, mas que é diferente, que o ofusca, que faz cair de joelhos, que ele percebe o sentimento que ela vibra, a compaixão, que vem socorrer e lhe tirar daquele labirinto, mesmo ainda estando completamente distante, assim como o filho pródigo, que não tinha recuperado nem um centavo, e ele ainda não tinha feito nenhum serviço para o Evangelho, nada, mas já tinha a disposição diferente.
Caim em si, levantar-me-ei e irei à casa do meu pai. E agora eu choco na emoção. Saindo dessa circunstância que nos faz emancipar a alma, ir para o tempo de Paulo, pensar naquele caminho de Damasco, a parte mais importante de todo o livro, Paulo e Estevão, no meu modo de entender, é exatamente essas duas páginas, 212 e 213. É o momento em que ele cai em si, e Jesus o socorre com compaixão, ele não reconhece, pergunta que espírito é, sabendo que é uma evolução divina, seria o Messias. Jesus diz: eu sou Jesus. E ele pensa: e é você que eu estou aqui perseguindo. Estou exatamente perseguindo a minha solução. Não é? Vejam só, nós vamos agora contrastar com a Revista Espírita, no mês de abril de 1863, a circunstância diferença entre religião e religiosidade. Ligação entre a criatura e Deus. Exatamente é o versículo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa ligação é a nossa religiosidade. E nem sempre está na relação da religião. Podemos nos dizer religiosos, mas não está desenvolvendo a religiosidade. Vimos o caso de Saulo de Tarso, que estava na religião, mas que não tinha religiosidade. E nesse caminho de Damasco, nesse momento, ele deixou a religião que tinha e passou a ter a religiosidade. Fato real, jornal de século, de 23 de março de 1862. Tinha um casal que residia na França, na rua Notre-Dame de Nazaré. Ele tinha 2 filhos, um garoto de 15 meses, 1 ano e 3 meses, 15 meses, e uma menina de 5 anos, mas nunca viam os filhos desse casal. As pessoas passavam pela porta da casa, nunca viam os filhos, mas sabiam que eles tinham esses 2 filhos. Isso já causava uma estranheza muito grande, nunca eram vistos. No entanto, numa oportunidade, passando numa entrevista, pôde-se verificar que a menina estava amarrada pelas axilas, pendurada numa porta. E aí essa pessoa que viu isso, ficou ligada. Não, coisas estranhas, amarrar a menina, pendurar numa porta. Passava, estava tudo fechado, não via os filhos, mas ouvia gemidos. Então o que essa pessoa fez? Foi na polícia. E o comissário de polícia foi lá e invadiu o local para ver o que encontrava. Olha só. Aos olhos das pessoas, apresentou-se num espetáculo horroroso. A pobre menina estava sem camisa e sem meias, apenas com um vestidinho indiano, de uma sujeira repugnante. A carne dos pés havia aderido ao couro dos sapatos. Estava sentada num urinol, apoiada numa caixa e amarrada com cordas que passavam pelas alças da caixa. Ela ficava amarrada no urinol e na caixa, para não sair de lá e já estar no urinol. Resulta do inquérito que há vários meses estava nessa posição, o que havia produzido uma hérnia no reto, que os pais se levantavam à noite para atormentar a vítima, despertavam-na com pancadas, a mulher com tenazes, e o cabo do espanador, e o marido com uma corda. As perguntas do comissário, o marido respondeu: olha a justificativa dele para o tratamento da filha. Senhor, eu sou muito religioso. E ele falava isso com convicção, não era com hipocrisia, era sério. Verdade. É autêntico. Ele não estava sendo hipócrita. Eu sou muito religioso. Minha filha fazia mal às preces, por isso quis corrigi-la.
Era a maneira dele corrigir as filhas fazendo as preces. Um castigo que ele deu até que ela aprendesse a rezar adequadamente no entendimento dele. É religioso. E a religiosidade? Depois, Allan Kardec seleciona também de fatos reais da época mais 2 casos e contrasta igualmente, ou até mais, o ato da mãe que matou seus 5 filhos para mandá-los mais cedo ao céu. Fato real. Isso estava em circulação nos jornais da época. Ela matou 5 filhos com a certeza, garantindo que os seus filhos então chegariam ao céu mais cedo. O da jovem criada que, tomando ao pé da letra o ensino do Cristo, se tua mão direita te escandaliza, cortou a própria mão a golpes de machado. São fatos extremos, mas que ocorreram, com interpretações da religião totalmente equivocadas das relações entre a criatura e o Criador. Seguindo, nessa mesma revista espírita, nesse mesmo mês, Dissertações Espíritas, carta de visita do Sr. Jobard, Sociedade Espírita de Paris, 9 de janeiro de 1863. O médium Sr. Dambel. O Sr. Jobard, vocês se lembram dele? Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas. Está vendo? O pessoal é bom aqui. O pessoal da Casa de Esperança estuda. Estava na vida espiritual, né? O que acontece? Um amigo dele, François Nicolas Madeleine, morreu, desencarnou e chegou no mundo espiritual. Aí o Jobard falou: que legal, você aqui, vamos lá para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Trouxe esse espírito e apresentou na sociedade. O espírito veio para fazer um estudo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, com a recomendação do Sr. Jobard, que já era um espírito assíduo, que já tinha relações quando vivo, já tinha relações, era famoso, era um homem de mídia daquela época, presidente, diretor do museu, de indústria. Naquela época ele tinha um status enorme, mas também tinha suas ideias meio estranhas da realidade, que veio aprender depois de desencarnado. E aí ele tinha esse amigo que conhecia Allan Kardec apenas pelos livros, admirava a doutrina, a codificação, mas ele não tinha certeza se aquilo era verdade. Ele dizia assim: se não é assim como está nessa pesquisa, é possível que seja, porque tudo tem uma probabilidade, mas ele não tinha aquela convicção. Aí ele morreu nessa condição, sendo uma boa pessoa, né? O espírito foi recebido com muito entusiasmo pelo Jobard, e o Jobard levou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então Allan Kardec realiza aqui como título da matéria: cartão de visita do Sr. Jobard, uma carta de recomendação. É riquíssimo em detalhes, mas que vamos ver só algumas coisas em virtude do nosso tempo. Então esse espírito foi convidado pela primeira vez, desencarnado recentemente, a fazer um estudo livre, tema livre, naquela sociedade. E ele escolhe uma parte moral: sede severos para convosco, indulgentes para com os outros. Uma boa dica, né? Ente próprio. É o tema que Emmanuel dá ao estudo nosso hoje. Caindo em si. Vimos a diferença entre a religião e a religiosidade. E essa é uma dica desse espírito. Quando estivermos em nós mesmos, em ti próprio, caindo em si, seja severo para com você mesmo e indulgente para com as imperfeições dos outros. Uma boa dica para levar de casa, que nós temos que a única solução, como é que tem que ser, não vem nos aspectos exteriores,
não é a solução do que vemos no mundo, com as pessoas e com as coisas que nos cercam. O reino dos céus não chega nas aparências exteriores, é dentro da criatura. Se ela mudar o jeito de pensar, a sua logística, o Senhor vem por compaixão. Jesus foi a Paulo no caminho de Damasco. Por quê? Caiu em si, entrou em si próprio. E aí esse Espírito está dando a dica para essa circunstância: sede severos para convosco, indulgentes para com os outros. O estudo é moral, e nós já até podemos imaginar como é que se desenvolve a questão da exposição moral. Vamos ver aqui um detalhe curioso a respeito de como ele inicia a sua produção mediúnica. É a primeira vez que vem entreter-me convosco, meus caros filhos. Desejava escolher outro médium. Quer dizer que ele viu mais do que um médium e queria um outro, mais simpático aos sentimentos que foram o móvel de toda a minha vida terrena e mais apto a me prestar um concurso religioso. O médium que ele queria estaria mais adequado, tanto na questão da simpatia, do jeito de pensar, quanto para aquele trabalho que ele queria fazer. Mas, já de que muito tempo Santo Agostinho tomou conta do médium, cujas matérias cerebrais me teriam sido mais úteis, e para o qual me sentia arrastado, dirijo-me a vós por este, de quem se servia meu excelente condiscípulo Jobar, para me apresentar a vossa sociedade filosófica. Ou seja, ele não vai poder trabalhar com o médium da preferência dele, mas vai trabalhar com o médium Dambel que trouxe a mensagem que Jobar o apresentou. E eu selecionei isso, essa parte, em primeiro lugar, porque isso daí me toca pelas minhas experiências, porque eu viro e mexe, ocorre comigo, né? O Espírito chega e ele fala mesmo, com sinceridade: olha, eu preferia aquele outro médium. Isso quando fazíamos o estudo, antigamente nessa sala, nós montávamos com mesas plásticas, uma mesa enorme, sentava aí, às vezes quase não cabia, ficava um colado do outro, estudava e fazia exercício de desenvolvimento mediúnico. Hoje está diferente, o estudo é de quarta-feira, mudou tudo, né? Mas tinham várias pessoas, ou com a mediunidade já desenvolvida, ou em desenvolvimento. E às vezes o Espírito chegava, e eu ouço e escrevo o que ouço. Ele vai falando onde está. Aí ele chegava para mim e falava: eu preferia fulano. Gosto muito mais do fulano, vou ter que fazer por você. Aí eu perguntava: por que você vai ter que fazer por mim? Faz com ele. Ele está lá livre, né? Não tem Santo Agostinho com ele, né? Que nem está aqui, vai falar aquele médium de Santo Agostinho, né? Ele fala: é por causa da leitura, do estudo, do conteúdo que ele precisava usar. Imagina se eu tivesse que dar um texto, por exemplo, em japonês, né? Aí eu falasse com a minha querida amiga Maristela: talvez ela não fale japonês, fala japonês, mas francês ela vê alguma coisa, né? Francês você fala, mas algumas coisas, né? Seria uma circunstância dessa. Então ele pode não achar no conteúdo do intermediário, e aí ele vai dimensionar se vai ficar fácil, se vai ficar difícil. Às vezes, como ele fala aqui, e nós não vamos poder entrar no detalhe, porque já estamos terminando nossos estudos, ele diz assim, que ele, além de ele fazer pelo médium que ele não preferia, né, fazer por esse Dambel, e olha que humildade, Kardec publica tudo aí, imagina essa Dambel, né? Ele tem que lutar com uma outra circunstância, né? Porque a luz de Jesus foi até Paulo, no caminho de Damasco, não foi? A luz disse: eu sou Jesus. E Paulo diz: que queres que eu faça? Né? Ele se coloca incondicionalmente no ensino do Cristo. E ele diz assim: a mensagem que eu tenho que trazer, eu vou ter que lutar com algumas ideias do médium que pensam o contrário. E vai resistir ao que eu der. Então essa reflexão nossa
a respeito do título que ganhou todo estudo moral, ser muito rigoroso para consigo próprio e indulgente para as imperfeições alheias, tem nesse pequeno trecho uma advertência, um cuidado, uma prudência que temos que ter nessa busca interior, nessa busca do caindo em si, porque Deus, o Pai, o Filho pródigo, ao nos enviar os bons espíritos, eles vão dar a sugestão da nossa necessidade evolutiva. E nós não podemos atrapalhar, porque senão a bolota do porco é infrutífero, não cai realmente em si, não fala realmente com Deus. Aí ficaríamos naqueles exemplos dos religiosos sem religiosidade. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.